Saudações, estudantes. Nessa videoaula, nós vamos fazer a correção do algoritmo 2 da semana 7. Trata-se de um algoritmo onde vocês deverão receber o valor das variáveis a, b e c de uma equação do segundo grau, ou uma equação biquadrática, como se diz também, e calcular ao final as raízes reais da equação, certo? Bem, para que eu possa calcular as raízes reais de uma equação de segundo grau, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o valor do delta, certo? E esse delta ele pode apresentar três situações distintas. O delta pode ter um valor menor que zero, ou seja, delta pode ser negativo. Delta pode ser igual a zero e delta pode ser valores positivos, ou seja, delta pode ser maior que zero. E a situação é a seguinte: caso o delta seja menor que zero, significa dizer que não há raízes reais nesta equação. Ou seja, se nós fôssemos desenhar o gráfico da equação, significa dizer que esse gráfico não corta, não passa pelo eixo x, caso o delta seja menor que zero, delta negativo. Caso o delta seja igual a zero, significa dizer que a equação tem duas raízes reais. No entanto, essas duas raízes elas são iguais, elas têm o mesmo valor, ou seja, é aquele gráfico em que a parábola apenas toca em um ponto do eixo x, seja com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo, mas só toca em um único ponto, e nesse caso x1 é igual a x2. A terceira situação é quando o delta for maior que zero, valores positivos. E aí, nesse caso, a minha equação vai possuir duas raízes reais distintas. Significa dizer que o gráfico vai cortar o eixo x, parte do gráfico vai estar na área positiva, parte vai estar na área negativa, ok? E aí, nesse caso, as raízes são distintas, certo? Bom, como foi também no algoritmo anterior, eu já tenho um algoritmo aqui pronto, eu já elaborei esse algoritmo para poder a aula não ficar tão longa, tá? E agora eu vou comentar com vocês cada trecho desse algoritmo. Depois eu vou pegar esse mesmo código e vou levá-lo lá para o pseudocode e mostrar para vocês que não há diferença considerável entre um e outro, tá? Existe um pequeno detalhe na parte de exibição dos dados, ok? Então vamos lá. Então temos aqui, eu chamei esse algoritmo de equação segundo grau ou equação 2 grau, certo? As variáveis são unicamente a, b e c, tá? Já que a equação do segundo grau tem a seguinte apresentação: ax² mais bx mais c, certo? Eu preciso calcular o valor de delta. Eu até poderia suprimir o valor de delta aqui e colocar direto o cálculo, mas didaticamente é mais interessante usar o valor de delta separadamente, para que a gente possa entender o passo a passo de como tudo acontece, tá certo? E por último, temos x1 e x2, que são as raízes reais da equação do segundo grau. Todos esses valores podemos colocar como valores reais, já que eles podem se apresentar inclusive na forma de uma fração, que consequentemente é um número decimal, correto? Bom, como da outra vez, na nossa primeira linha de código de execução, nós temos aí a explicação do que o algoritmo fará, né? Então, explica o que o algoritmo fará. Tá aí, calcula raízes reais de equação do segundo grau, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, já escrevi, vocês viram que eu escrevi, mas eu vou tirar daqui isso e vou colocar na frente da linha, tá? Já que é para explicar o que essa linha faz. Tá, gente, por mais que seja óbvio, eu sei, mas no início é bom você colocar comentários sobre tudo, tá certo? Mais uma linha aqui que especifica e solicita ao usuário, né?
especifica e solicita ao usuário que informe os valores das variáveis, tá? Então tá aí essa segunda linha aqui, ó. Escreval, né? Ele vai dar a seguinte informação, ó, para o usuário, claro. Para uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, informe os valores de que. Aí eu vou ler os valores de A, de B e de C, tá? Eu não vou colocar comentário para essas 6 linhas aqui, tá? O que são basicamente? São a indicação de qual variável eu quero que o usuário forneça, já que vai imprimir na tela isso aqui, A igual, e esperar que ele forneça o valor de A, que será lido nesta linha 13 aqui, em leia A. O mesmo vai acontecer para B e depois para C. Primeiro eu informo para o usuário o que eu quero, depois eu aguardo ele informar para que eu possa ler o valor da variável, tá? Desculpe. Desculpe. Então vamos lá, leia C. E aí, lidas as 3 variáveis, né, os 3 coeficientes, nós vamos fazer o cálculo do valor de delta. E delta vai receber o seguinte valor, de b ao quadrado, tá? Lembrando que esse símbolo o acento circunflexo, né? Ele, dentro do nosso Visual G, ele representa o operador para potenciação. Nesse caso aqui eu tenho b elevado a 2, ou seja, b ao quadrado, tá certo? Menos 4 vezes a vezes c, que esse é o valor de delta, tá certo? Ok. Eu gosto muito de colocar parênteses para separar as coisas, para não ter o menor risco de ter erro. Então, o b ao quadrado está aqui, o menos, que é um operador com baixa prioridade, com a precedência pequena, né? Mas eu coloquei aqui, para não ter dúvida, o 4 vezes a vezes c. Uma questão de organização, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, o uso dos parênteses visa melhor apresentação e entendimento do código, ok? São dispensáveis em muitos casos, mas podem ser utilizados como uma forma de organização. Agora, o que eu vou fazer? Já calculei o valor do delta. Eu preciso agora fazer o teste para cada uma das situações. E aí eu vou colocar alguns comentários aqui. Então, testa se delta é negativo. Tá? Então, esse primeiro teste aqui, ó, testa se delta é menor que zero. Ou seja, testa se delta é negativo. Vamos colocar isso aqui. Vamos botar aqui na frente também. Testa se delta é negativo. E caso o delta seja negativo, qual é a consequência disso? Se delta for menor que zero, negativo, então escreva o quê? Não há raízes reais para a equação, já que nós tínhamos visto isso já. Então, aqui ele testa e já imediatamente já coloca a minha saída. Tá? Isso é importante que possa ser feito assim. Se você fez de outra forma, se você descobriu outra forma de fazer, tranquilo. O importante é que o resultado esteja correto, tá certo? Bom, se o delta não for menor que zero, aí eu vou fazer um segundo teste aqui, ó. Eu vou testar se delta é igual a zero. Ou seja, testa se delta é igual a zero. Ou seja, não há apenas raízes reais iguais. Tá? Então, se delta for igual a zero, então, olha bem o que eu faço. Eu vou calcular x1
Poderia calcular x2? Poderia. Só que o que acontece? São valores iguais. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei apenas x1 e coloquei aqui, ó. Bom, qual que é o cálculo das raízes? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Como que eu separei tudo aqui? Botei entre parênteses menos b. Como é mais ou menos, aqui é uma raiz só. Então é só o mais, tá? O que é raiz quadrada de um número? Gente, raiz quadrada de um número é igual ao número elevado a meio. Se vocês não se lembram disso, né? Então, a raiz quadrada de número é exatamente igual ao número elevado a 1 sobre 2, tá bom? Então, o que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é meio, ou seja, 0,5. Então, elevar um número a 0,5 é o mesmo que tirar a sua raiz quadrada, tá certo? O pseudocode ele tem uma função para calcular a raiz quadrada. Ele tem uma função para fazer isso. Mas é importante a gente fazer uma coisa assim, no começo meio braçal, para a gente entender como as coisas funcionam. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho que delta, raiz quadrada de delta é o quê? Igual a delta elevada a meio. Isso é a raiz quadrada de delta. Então, é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Como que eu separei? Separei raiz quadrada de delta aqui, o menos b mais raiz quadrada de delta aqui, tudo isso dividido por 2a, tá bom? E eu botei um parênteses aqui também, única e exclusivamente para quê? Para melhorar a visibilidade e o entendimento, tá? Então aqui eu calculo. E o que eu vou escrever? Ó, escreva, a equação possui duas raízes reais iguais, que é o nosso caso, é quando o gráfico apenas toca o eixo x em um único ponto e as raízes são iguais. Então eu coloco aqui x1 igual a x2 e coloco o valor que eu calculei do x1 logo aqui. Essa é a minha saída, tá bom? Vamos lá. E aqui, mais um teste. Na verdade, não precisa de teste mais, né, gente? Porque se o delta for menor que zero, é isso aqui que vai fazer. Se for igual a zero, é isso aqui que vai fazer. Bom, se não for menor que zero e nem igual a zero, o delta só pode ser maior que zero. E aí eu não preciso testar, já que eu testei se é menor ou se é igual. Se não for menor e nem igual, só pode ser maior. E aí, nesse caso, ou seja, se não for menor e nem igual a zero, ele é maior que zero. E neste caso, que é esse senão aqui, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, testa se delta é negativo, testa se delta é igual a zero. E nesse caso aqui, ó, deduz que delta é positivo. Porque uma coisa que não é nem negativa e nem igual e nem nula é positiva, no caso de números, tá? Então aqui deduz que delta é positivo. E como ele é positivo, eu tenho que calcular x1 e tenho que calcular x2. O que diferencia um do outro? Esse sinal aqui, que aqui é positivo e no x2 é negativo. Lembra do menos b mais ou menos raiz quadrada de delta? Então, para x1 é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E para x2 é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é esse menos aqui. Tá? Então, aqui eu estou calculando x1 e aqui estou calculando x2. E logo abaixo eu vou imprimir esses valores. A equação possui duas raízes reais distintas. E ele imprime x1 e depois imprime x2, tá certo? Vamos fazer o teste aqui então? Vamos lá, F9. Primeiro valor que eu vou colocar, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero, nessa primeira situação, eu quero o delta menor que zero. Se eu quero o delta menor que zero, para calcular o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então eu tenho que fazer com que o b ao quadrado seja menor do que o 4 vezes a vezes c, porque aí o delta vai ser negativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o a igual a 2, certo? O b vou botar igual a 2 também. E o c, para fechar com chave de ouro, vai ser o seguinte,
Bom, raiz quadrada de 2 é um número pequenininho. Vou botar 4 aqui no B. Vou botar 4. Porque raiz quadrada... Desculpa. Agora não tem mais jeito. Vamos ver se vai. Com certeza vai. Beleza. Porque aqui, ó, o delta deu menor que 0. Olha quanto é que o delta deu aqui, ó. Delta deu menos 28. Tá? Será que é isso mesmo? Vamos ver. 28 ponto alguma coisa, né? Porque, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. 32 menos 4. Exatamente, que é b ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, 32 menos 4 dá 28, que é o que está aqui. Então, delta deu negativo. Se delta é negativo, não há raízes reais para a equação. E ele terminou. Beleza? Vamos fechar aqui. Desculpa, vamos fazer o segundo teste. Agora eu quero delta igual a 0. Vamos dar um F9 aqui. Para o delta ser igual a 0, eu tenho que fazer com que b ao quadrado seja igual a menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos fazer o a igual a 1. 4 vezes 1 já dá 4, certo? Vamos fazer o b igual a 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E vamos fazer o c igual a 4 também, porque olha só. B ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. Beleza, eu tenho que botar 16 aqui também, para que seja um anule o outro. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Ó. Então, o delta deu 0, ó, certinho, porque 16 menos 16 dá 0. Então, o delta deu igual a 0. Então, o que eu fiz? Eu calculei esse aqui, ó, x1, tá bom? Então, olha só, x1, e aí as duas raízes são o quê? São iguais, ó. É essa linha que está sendo executada aqui, ó. A equação possui duas raízes iguais, x1 igual a x2, que são iguais a menos 2. Beleza, tá bom? Então, deu certo também. Próximo teste, eu vou fazer um delta maior que 0. Vamos ver? Então, para um delta ser maior que 0, eu vou botar o a igual a 1. Vou colocar o b igual a 4, certo? Ou seja, o b ao quadrado vai dar 16. Eu tenho que botar um número de c para que o 4 vezes alguma coisa seja maior que 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, vou botar o c igual a 6. Opa, eu errei? O que eu errei aqui? Ah, não, desculpa. É o contrário, a raiz tem que ser positiva, gente. Desculpa, eu que me enganei aqui no cálculo. Vamos lá, F9. Sim, a igual a 1. O b vai ser igual a 5. 5. E o a eu vou colocar 4, porque o meu delta vai dar 9. Pronto, é isso mesmo, ó, o delta deu 9. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. 25 menos 16 dá 9. Está aqui. E como o delta é 9, delta é maior que 0. E com delta maior que 0, que se não é menor e nem igual, então ele é maior. E para delta maior que 0, eu calculo x1 e x2 separadamente. Então, o meu x1 deu 1,0 e o meu x2 deu menos 4, certo? Então, deu certo aí o nosso algoritmo. Beleza, então o nosso algoritmo é esse aí, tá? Só uma informação para vocês, não sei se vocês estão observando aqui, depois do x1 e depois do x2, eu coloquei aqui, ó, uma espécie de uma formatação, tá? Se eu tirar isso daqui, a casa decimal vai ficar um monte de zero. Vocês querem ver? Olha só aqui. Eu vou tirar essa formatação aqui agora, todinha. Essa aqui também. Tá? Aqui vocês estão vendo que deu menos 1,0 e menos 4,0. Tá? Eu vou tirar essa formatação aqui, vou executar de novo e vou usar os mesmos valores. Ó, 1, 5 e 4. Vamos lá, F9. 1 para A, 5 para B e 4 para C. Beleza, olha só aqui, ó. Ele calculou sem aquela formatação. Tá vendo aí? Menos 1 e menos 4. Infelizmente, pessoal, o pseudocode não reconhece esses elementos de formatação aí. Tá certo? Então, vou fazer o seguinte. Feito aqui, vamos fechar, tá? Já viram como o algoritmo foi feito, tá bom? Agora vamos lá para o pseudocode, fazer esse mesmo algoritmo lá, exatamente como ele está
aqui, tá? Então vamos para o pseudocode agora. Bom, pessoal, estando aqui no pseudocode, o nosso algoritmo, como eu disse, é o mesmo, tá? Não há diferença nenhuma em relação ao algoritmo que nós acabamos de fazer lá no Visual G, tá certo? Então, descrevendo o algoritmo para vocês aqui, o mesmo nome do algoritmo, a declaração da palavra reservada var, seguida das variáveis que nós vamos utilizar nesse algoritmo, sendo elas a, b e c, como coeficiente da equação, o delta, x1 e x2, todos eles do tipo real, beleza? Logo após temos aqui o início da parte de execução do algoritmo, sendo que a primeira linha é a linha que vai ter uma espécie de um cabeçalho lá no nosso algoritmo e diz que o que esse algoritmo faz, que é calcula raízes reais de equação do segundo grau. Beleza? E logo após informa para o usuário que para uma equação do segundo grau, no formato de ax2 mais bx mais c, informe os valores de dois pontos. Só frisando aqui, existe a possibilidade de você colocar aqui um 2 sobrescrito, que representaria o 2 ao quadrado, tá certo? Mas, como é um algoritmo simples, a gente, para evitar erro ou que um caractere inadequado apareça na impressão, a gente colocou o x2 aqui como sendo x ao quadrado, tá? Só uma breve consideração aí sobre isso. E aí, vai começar a solicitar ao usuário que informe os valores de A e a variável ler, B e C. Tá? Aqui nós temos justamente o momento onde as variáveis vão ser lidas do teclado. Beleza? Bom, lidas as variáveis, nós partimos para o cálculo do delta. Diferença nenhuma em relação ao cálculo feito lá no Visual G. Eu coloquei o b ao quadrado entre parênteses e o 4 vezes a vezes c entre parênteses por uma questão de organização e visibilidade, tá? Mas nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? E aí temos aqui também barra barra testa se delta é negativo. É o primeiro teste que nós faremos. Testar se delta é negativo. Caso o delta seja negativo, então escreva não há raízes reais para a equação. No entanto, se delta não for negativo, não for menor que zero, ou seja, se não, o que eu testo? Eu testo se delta é igual a zero. Testar se delta é igual a zero. E aí a consequência disso é que eu teria duas raízes reais iguais, ou seja, então, se delta for igual a zero, então x1 recebe menos b mais raiz quadrada de delta, aqui no pseudocode é a mesma coisa, delta elevado a 0,5 é o mesmo que delta elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de delta. São a mesma coisa, tá? Então, menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá? Os parênteses aqui são somente para garantir a precedência correta do cálculo, tá bom? E caso o delta seja igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Por isso que bastou calcular apenas x1 ou apenas x, caso você queira criar uma variável para esse caso aqui. Eu não achei necessário, criei só como x1, calculei apenas x1 e imprimi aqui, ó, somente o x1. Só que eu disse que x1 é igual a x2. Ou seja, a equação possui duas raízes reais iguais. x1 igual x2, que é igual a, e aí o valor calculado aqui em x1, tá? Então, testou se delta é negativo, testou se delta é igual a zero. Se delta não é negativo,
e também não é igual a zero, delta só pode ser positivo. Então, tá aqui, ó. Deduz que delta é positivo. E se delta é positivo, x1 é diferente de x2. Então, tenho que calcular x1 como menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E tenho que calcular x2 menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E aí ele vai imprimir para mim. A equação possui duas raízes reais distintas e vai imprimir logo abaixo aqui, uma abaixo da outra, a x1 e x2. Beleza? Então vamos executar para a gente testar. Deixa eu clicar aqui que está concluída a edição. Vamos clicar aqui para executar. Primeira situação, eu quero... Opa, desculpa, propaganda do aplicativo. Eu vou tentar fazer com que delta seja menor que zero. Ou seja, o b ao quadrado tem que ser menor do que o 4 vezes o a vezes o c. Então, vamos colocar o a igual a 1. Vamos colocar o b, vamos colocar 2, porque b ao quadrado vai dar 4. Tá? E vamos colocar o c igual a, deixa eu ver, 4, vamos botar aqui 3. 1, 2, 3. Tá? Ou seja, 4b ao quadrado, 4, porque é 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 é negativo. Se é negativo, não há raízes reais para a equação. Correto? Beleza. Próximo passo. Vamos testar delta igual a zero. Para delta ser igual a zero, eu vou deixar mesma coisa, o a igual a 1, ou seja, x ao quadrado, mais b ao quadrado. Vamos colocar o b igual a... Deixa eu ver... Vamos colocar b igual a 4. b ao quadrado vai dar 16. Para que 16 menos 16 que vai ser igual a zero, então eu vou botar o c também igual a 4. Pronto. Porque o que eu tenho? b ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. E para zero, a equação possui duas raízes reais iguais. x1 igual a x2, que nesse caso aqui é igual a menos 2. Beleza? Vamos fazer agora uma com o delta maior que zero. Vamos executar. Para o delta ser maior que zero, né, o b ao quadrado tem que ser maior do que o menos 4ac. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, vamos botar o a igual a 1, sem problema. Vamos fazer o b ao quadrado. Vamos botar aqui 6. 6 vezes 6 dá 36. O b vai dar 36. Ok. E o c tem que ser, que vai ser um valor multiplicado por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Vamos botar 8. 8. Porque 4 vezes 8 é 32. 36 menos 32 dá 4. Ok. Então, aqui, ó, beleza. Ó, a equação possui duas raízes reais distintas, já que o delta é positivo. E o cálculo deu x1 igual a menos 4 e x2 igual a menos 2. Tá certo? Então, pessoal, esse aí é o código no pseudocode, tá? Exatamente igual ao código lá do Visual G. Eu desprezei aquela configuração aqui para os decimais, porque eu, de qualquer forma, o pseudocode não reconheceria aquela formatação. Tá certo? Então, tá aí para vocês que usam o pseudocode.
Até a próxima!